Então a gente veio trazer um pouco, demonstrar, né, um pouco aí para o público o que fazer na hora de um desengasgo, né, na hora de engasgar, tanto em crianças quanto adultos, adolescentes e também em bebê. Alvanir, mas me diz uma coisa, é comum, por exemplo, aqui em Rebouças, termos situações como essa, independente da idade, a pessoa se engasgar? Ele é muito comum não só aqui, mas no geral, sabe, Cleiton? Muitas pessoas, o que mais acontece geralmente são idosos e bebês, né? O bebê com a questão do aleitamento materno, principalmente. E as pessoas mais idosas, a gente comenta, né, nas instruções que a gente dá, que ele é quase como se fosse uma criança. O cuidado que a gente tem com um idoso é praticamente como se fosse uma criança. Então, um alimento um pouco mais rígido, um pouco mais seco, acaba às vezes dando esse engasgo. Não às vezes totalmente, mas parcialmente. Tá, mas se, por exemplo, a pessoa, independentemente da idade aqui, ela se engasgou. Em quantos minutos tem que ter um procedimento para que não haja outras complicações para ela no organismo? Geralmente ali de 3 a 5 minutos no máximo. Né? Então varia muito de cada organismo. Por exemplo, se a gente tentar ali, vamos tentar trancar a nossa respiração, ver quanto tempo a gente aguenta. Tem pessoas que aguentam 1 minuto, tem pessoas que aguentam menos. Né? Mas assim, o tempo máximo seria 5 minutos. Se eu não tomar alguma atitude dentro de 5 minutos, vai entrar em parado cardiorrespiratório. E se eu não conseguir fazer ali a ressuscitação cardiopulmonar, vai vir a óbito. Ou seja, e também tem aquela situação, a pessoa que viu uma vítima engasgada ali, primeira coisa, não pode entrar em desespero, né? Em desespero, você vai fazer coisa errada, né? Exatamente, porque na verdade a pessoa que está sendo engasgada, ela já está desesperada. Né? Quando é parcialmente, é mais fácil de você conseguir visualizar e conseguir auxiliar essa pessoa. Quando é totalmente, ela está no desespero total, porque ela está sentindo a respiração cortar. Ela não está conseguindo mais respirar. Então o desespero de quem está na situação do engasgado é muito grande. Então a pessoa que está ao lado, se ela não fazer corretamente, não souber fazer, acaba perdendo essa vítima ali por uma questão de segundos até, né? E o que a pessoa, quando vê uma outra pessoa engasgada, que ela não deve fazer? Então, geralmente, nossos avós lá, eles ensinavam a gente a estar ingerindo líquido, farinha de milho, né, muitos usavam, pão, torrar pão, né? No caso da espinha de peixe, na maioria dos casos acabava desobstruindo. Porque não é que a espinha de peixe não estava obstruindo as vias aéreas, ela estava incomodando. A espinha de peixe atravessa, né, e acaba tendo aquele incômodo, aquela dor. Então não é que estava engasgado, ele estava com aquela sensação de engasgo, mas não estava, né? Só que o que acontece? Se você começa a pegar farinha de milho, pão, imagine você para um pedaço de pão em cima da espinha de peixe, aí você vai ter um agravamento da situação. Aí você vai ter engasgo por completo. Você teria somente um engasgo parcial, mas que seria mais um incômodo, né? Então, em muitos casos, a espinha de peixe, quando se usavam ali o pão ou a farinha de milho, acabava desengasgando. Mas não é aconselhável nem ingerir líquidos e nem sólidos. É tentar expelir esse produto que está ali obstruindo as vias aéreas. Pois é, eu acredito, se eu estiver errado, por favor me corrija, mas você falou agora do espinho de peixe, deve ser extremamente delicado e complicado de fazer essa desobstrução. Esse tem que ser o procedimento médico, né? Esse tem que ser o procedimento, você vai numa unidade de médico mais próxima até o hospital, né? E com uma pinça eles acabam retirando, sem machucar. Porque muitas vezes você vai querer forçar ali, né? Como era usado esse costume antigo, acaba às vezes até machucando, né? A traqueia ali e acaba agravando a situação, né? Não é o correto. Certo. O Bianco, a pessoa apresenta ali a mesma cor do rosto dela, deve haver alguma alteração. Quando que dá para identificar que é um engasgo parcial ou total ali? Quando é parcial, a pessoa que engasga, ela coloca as mãos, né, na garganta, aqui, e ela começa a tossir. Né? Ela começa a tossir, ela consegue tossir quando é um engasgo parcial. Quando ela é total, a pessoa já não consegue mais tossir. Ela tem desespero. Faz favor, Guinaldo, um gentileza. Então a pessoa, quando ela está parcial, ela começa a tossir. Ela está tentando expelir o objeto. Quando é total, ela já não consegue tossir, ela coloca a mão, mas ela não consegue retirar e acaba levantando as mãos, entrando em desespero. Esse desespero é por falta de oxigênio, né? Que é o que acontece, automaticamente. Então a pessoa começa a balançar os braços porque está faltando oxigenação e essa pessoa, se você não fazer a manobra corretamente ou o procedimento, ela vai vir a desmaiar, em primeiro ponto, vai entrar em parada cardiorrespiratória, então daí seria só a massagem cardíaca para estar nessa situação para voltar a respiração, né? A massagem seria para a respiração. Ela continua engasgada, mas você vai fazer a massagem para ela voltar a respirar. Ele não é só mais um engasgo, aí você já tem um engasgo e já tem uma parada cardiorrespiratória que já agravou esse momento. Então, se você não fizer rapidamente, dentro de 5 a 6 minutos, essa vítima entra em óbito.
correr contra o tempo. Exatamente, né? exatamente. Quais são os alimentos, ô, Bianco, mais suscetíveis a provocar o engasgo? É muito relativo isso, Cleiton. Nós já pegamos crianças com bolinha de gude, já aconteceu casos, não que a gente pegou, mas a questão de moedas. Já aconteceu gente de se engasgar com... O que mais acontece, no meu ver, assim, que a gente sempre acompanha, é carne. Eu pego uma carne um pouco mais rígida e corto pedaços maiores. Na hora ali que eu não consigo fazer a mastigação completa, acaba resbalando para dentro da traqueia e acaba trancando. É o que mais acontece. Mas já teve engasgo com pão, né, com bolacha. Então é muito relativo. Assim, com água já acontece. Quase todo mundo se afogou com água. Né? Porque acontece, em vez da água aí, né, no caminho normal, acaba indo na traqueia e acaba dando aquela sensação de afogamento. Então, assim, existem vários pontos, mas principalmente os sólidos e rígidos são o que mais ocorrem no dia a dia. Mas pode acontecer com qualquer objeto, né? Principalmente crianças, né? Às vezes pegam um brinquedo pequeno. Por que nossos pais, na época, falavam, não deixe o brinquedo pequeno, cuide para não estar pegando. Já pegamos criança até com grão de feijão no nariz. Não foi um engasgo completo, mas teve a respiração parcial por causa de um grão de feijão. Então, tem várias situações que podem ocorrer. Tá bom. Estamos hoje aqui com o Alvanir Bianco, que é agente da Defesa Civil, bombeiro comunitário Rebouças, repassando essas importantíssimas informações, todo mundo tem que tomar conhecimento. E o Alvanir trouxe aqui um boneco, né, que é inclusive utilizado no treinamento de vocês, né, para demonstrar como é que se faz o desengasgo. Primeiro, para demonstrar como é que faz o desengasgo. Vamos supor que é um bebezinho, engasgou com leite materno, ou enfim, mostra para nós como é que faz aí o procedimento. Então esse boneco é usado para treinamento pelo bombeiro militar, né? A gente emprestou deles, que a gente não tem esse material. Eu até havia convidado o sargento Antônio Marcos, mas ele está com bastante atividade, então eu acabei vindo no lugar dele aqui. Então, o bebê, quando está amamentando, ele está nessa posição, né, no colo da mãe, né? Se a mãe perceber ali que ele está engasgando, se não proceder rapidamente, ele já vai ficar na cor roxa. Né? Ele não está respirando, às vezes demora. Hoje tem mais um agravante, que na época nossa, que somos um pouco mais velho, não tinha o tal celular. Né? Hoje tem mais um agravante nessa questão do engasgo, que a pessoa está se alimentando, ela está vendo o celular. Ela está às vezes amamentando uma criança e está com o celular e às vezes acaba não percebendo. Daí quando eu vejo já está se agravando a situação. Então esses detalhes são bem importantes. Então ela vai estar ali, se ela percebeu, o que ela vai fazer? Sempre segurar a cervical, né? Vai estar sempre segurando a cervicalzinha da criança, porque a criança, quando é pequena, o bebê até 1 ano, a parte aqui da cervical dele ele é muito sensível, né? Então acaba lesionando caso não segure. Então você vai segurar, né? De preferência, você vai ficar nessa posição aqui, ou sentada, seria até melhor. Você vai colocar no antebraço teu, com o cotovelo, sempre segurando o queixinho aqui da criança, e vai dar 5 palmada nas escápulazinhas dele. Não muito forte, porque é um bebê, né? Então você vai bater 1, 2, 3, 4, 5. Segurou a cervical, voltou no outro braço, vai abrir a boquinha e ver se respirou. Não respirou? São 5 compressorzinhas com 2 dedos. Então, no meio do peito. No meio do peito, que seria na região entre os mamilos, né? Tanto da criança, da adulto, entre os mamilos. Então vai dar 1, 2, 3, 4, 5. Tá respirando? Tudo bem, parou. Não respirou? Volta novamente, sempre segurando a cervicalzinha. O procedimento se repete, até você conseguir fazer a criança voltar. Então esse seria o procedimento de crianças, de bebês, né? De 0 a 1 ano de vida. Essa é a manobra, não é a manobra de Heimlich? Não, essa não. A de bebê ela é diferente, né? Seria manobra de desengasgo para bebê. Tá. Na questão de adultos, até meados do ano passado... Segura aqui. Por gentileza. Então até meados do ano passado, ele era usado somente a manobra de Heimlich. Né? Seria essa manobra que eu vou demonstrar aqui. Porém, teve uns estudos. Lembra lá que quando a gente era criança, né? Nossos pais batiam nas costas? Se afogou, vão bater nas costas. Então isso voltou. Teve uma atualização, né, mundial, e esse procedimento voltou. Então, eu vou simular aqui com o meu amigo Aguinaldo. Voltou engasgado. Então, o Aguinaldo está engasgado, né? Ele está engasgado, né? Então, qual que seria o procedimento? Vai inclinar a cabeça aqui e você vai dar 5 palmadas. Né? Eu não vou bater tão forte aqui, mas tem que ser umas palmadas fortes. Então, entenda-se que, durante essas palmadas, na maioria das vezes vai desengasgar. Na maioria das vezes. Deu as 5 palmadas ali, não resolveu? Aí eu vou entrar com a manobra de Heimlich. Então, o primeiro procedimento hoje não é a manobra, e sim 5 tapas nas escápulas, de uma maneira, não para machucar, mas de uma maneira forte.
aí sim você entra com a manobra. Então, a manobra aqui, eu vou virar o Aguinaldo de lado, né? Para o pessoal estar vendo. Então, é muito importante, não é chegar aqui e fazer, né? Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que ficar de lado para a vítima, né? A vítima vai levantar os braços, isso é automático, os braços dela já vão estar levantados, porque ela está no desespero total, ela está sem oxigênio, então isso é automático. Então por que você vai ficar de lado? Porque eu não sei quanto tempo que ela está engasgada. Certo. Então se ela está há um tempo já, que está quase desmaiando, eu não vou cair junto com a vítima. Ela vai desmaiar, então por esse motivo eu não vou desmaiar. Então eu vou posicionar a minha mão abaixo, acima do umbigo, né? Eu coloco aqui a mão acima do umbigo, viro a mão em posição de J, com a outra mão aqui, eu vou fazer esse movimento aqui com o polegar. Para dentro e para cima. Para dentro e para cima. Forte. Quantas vezes? Puxando. 5 vezes. São 5 tapas e 5 manobras. Isso vai alternando. Então eu faço 5 tapas e 5 manobras. 5 manobras. Dessa manobra aqui, o diafragma vai forçar a expelir o objeto. Em 5 vezes não resolveu? Volto com 5 tapas e retorno ao procedimento. Por que eu falei ali a questão de ficar de lado? Tanto em homem e mulher, então agora eu vou simular aqui como se ele fosse desmaiar. Pode soltar o corpo, Aguinaldo. Ó, então a vítima está desmaiando. Então eu estando de lado, Você consegue eu consigo vir deitar a e pessoa? posicionar a vítima aqui sem que eu desmaie. Tá? Então assim, é muito importante essa posição lateralizada, para que você evite o desmaio e eu caia juntamente com a vítima. Então esse é o procedimento atualizado agora da manobra de desengasgo. Então são 5 etapas e a manobra. Mais 5 tapas e a manobra. Muito importante, antes de tudo isso, acionar o socorro. É, isso que eu ia perguntar. Se eu percebo qualquer situação, o primeiro passo é sempre eu estar ligando. 193, Bombeiro Militar, 192, SAMU. 199, Defesa Civil, hoje está desabilitado. Né? Então eu peço que ligue 192 ou 193. Hoje os atendimentos estão todos centralizados 193. Tá? Então entra uma situação, para nós principalmente, SAMU entra em contato com o Bombeiro Militar e repassa a equipe mais próxima. Então, nós temos o WhatsApp nosso, né? Eu posso falar também, sim, que é o mais prático na nossa cidade. Mas assim, se vocês ligarem 193 hoje, Bombeiro Militar, o atendimento é muito rápido e é repassado via rádio. Então não se perde tempo. A nossa triagem ela é rápida, ela é eficiente e você acaba evitando. Mas é muito importante você sempre acionar o socorro, indiferente. Eu já desobstruí, não precisa levar para o médico. Precisa. Precisa de uma avaliação. Lá eles vão fazer os exames complementares para ver se teve algum agravamento ou não. Só um detalhe, então, Bianco. Enquanto alguém está chamando o socorro, caso vocês, enfim, essas manobras, a pessoa fez, viu que não conseguiu desengasgar. Ela continua fazendo a manobra até que chegue o atendimento especializado. Exatamente. Em bebês, em muitos casos, né, quando eles ligam para socorro, a gente já orienta por telefone. Né? E se tiver um automóvel, hoje quase todos têm carro, a gente já orienta a vir ao encontro. Vamos dar um exemplo aqui na área rural nossa, né? 25 km. Então até eu chegar lá, então a gente vai orientando por telefone, já orienta ela a pegar um automóvel e vir ao encontro da equipe de socorro mais próxima. Então essa comunicação é muito importante. Você não me perguntou, mas e se eu estiver sozinho? É isso que eu pergunto. Então se eu estiver sozinho, como que eu vou fazer, né? Então, por exemplo, numa obstrução parcial, ele é mais fácil. Eu estou tossindo, eu estou tentando, então até para chamar um socorro é mais fácil. Né? Então ele não vai envolver tanta manobra de Heimlich porque é um engasgamento parcial. Engasgamento total. Até eu vim pensando agora, né, no caminho, como a manobra que a gente vai fazer ela é igual, porém a gente está sozinho. Então o que a gente tem que pegar? É uma mesa, uma cadeira e tentar forçar o diafragma. É o que a gente tem no momento. É alguma coisa rígida, né? É o que você consegue se jogar, mas é você jogar mesmo, para que o objeto se expira. Né? Consiga expirar ele. Mas se eu estou sozinho, será que vai resolver ou não vai resolver? Então, se você viu, percebeu, se engasgou, já no início ali, total, hoje tem o WhatsApp, né? Muito importante ter os números de emergência do WhatsApp. Você manda a tua localização e informa, eu estou engasgado. Nesse momento, a equipe de resgate vai saber que naquele endereço tem uma pessoa engasgada. Porque se essa pessoa não conseguir se desengasgar sozinha, a equipe de socorro vai chegar lá, ou vai encontrar desmaiado, ou já vai estar resolvido o problema. Mas assim, se não tiver pelo menos a localização, como que ela vai acionar o socorro? Entende? Então é muito importante a pessoa, antes de tentar, talvez a manobra de desengasgo, mandar uma localização atual, né? E informar o que está ocorrendo. Né? Entende-se que a pessoa engasgada não vai conseguir falar, então seria somente um módulo de mensagem para a equipe de socorro conseguir encontrar essa pessoa, né?
se possível, o máximo ali com vida, com respiração. Muito importantes as informações aqui que estão sendo repassadas pelo Alvanir Bianco, que salva vida, na verdade, né? Agora, algo que você falou lá no início da nossa conversa, que chamou bastante atenção, e aqui eu gostaria de chamar a atenção dos pais, mães ou responsáveis, e infelizmente, nós estamos no mundo moderno, né? E esse aparelhinho aqui é muito útil, mas também, como o Bianco disse, pode ser aqui um meio que cause um engasgamento uma criança. Quantas crianças não estão lá fazendo lanche, almoçando, jantando, o pai tá, coloca o celular para a criança mesmo, ficar quieto, comer, vai comendo aí, ou coloca o pratinho para a criança e fica no celular. E a criança acaba se engasgando, não vê que a criança é engasgada ali. Então, nunca, seja adulto ou criança, na hora do alimento, principalmente, a alimentação, isso aqui não. Exatamente, é isso que eu comentei, né? É um agravante que nós não tínhamos até um tempo atrás e que hoje está sendo muito comum. Às vezes até os pais trabalham o dia inteiro e acabam deixando essa criança ali no celular, mas eu digo a gente como pai mesmo, né? Sim. Às vezes acaba se distraindo ali por um pequeno período ali e nesses pequenos momentos que acontece, né? Ele acontece bastante. E isso não acontece só dentro de uma sala de aula, só dentro de uma igreja. Por exemplo, agora nós tivemos aqui em Rebouças, aqui, faz 2 dias, que teve no circo uma situação. Então, assim, quanto mais pessoas saberem esse procedimento, mais vidas serão salvas.